Enjoo. Manja aquelas pessoas que fica enjoada no carro? Então a Camila é um exemplo clássico disso. A Camila, quando entra no carro, qualquer carro que seja, não pode sentar no banco de trás. Se a Camila sentar no banco de trás, dá uma azedada. Ela fica enjoada. E isso sempre foi assim. A Camila, quando era criança, ela ia de micro-ônibus para a escola, ela passava mal todo dia no busão. Beleza? Então ela passava mal todas as vezes. E, diferente do senhor Márcio, que acha que isso é caô, existe comprovação científica de que as pessoas passam mal. Tá bom? Então, as pessoas passam mal de verdade. Tem uns safados, Márcio, que usam isso para andar no banco da frente. Mas a Samira, por exemplo, passa mal. E a hipótese mais aceita para explicar isso era uma hipótese, ou é a hipótese, deixa eu pegar o nome da hipótese aqui, que é a hipótese do conflito sensorial. Então, qual que é a ideia do conflito sensorial? E por que essas pessoas, ou por que a gente ficaria enjoado nessas determinadas situações? É porque os nossos sensores, principalmente a nossa visão e o nosso sensor de equilíbrio, Nossa, eu tô péssimo para nome hoje. Quem tem nosso labirinto, eles entram em conflito. Então, aquilo que você tá vendo não corresponde com o que o seu labirinto tá sentindo. Então, o seu labirinto está percebendo, por exemplo, você se mexer rápido demais, mas o seu olho não está percebendo isso. A velocidade que o seu olho está percebendo é diferente. Então, a ideia é de que é esse conflito de sinais que faz o seu cérebro funcionar errado e que, ao funcionar errado, ele vai fazer você ficar enjoado. E que algumas pessoas sentiriam isso com mais frequência do que outras. Então é muito engraçado. A gente tem uma história muito engraçada aqui em casa, que a Helena sempre gostou muito de ler. E aí a gente começou a perceber que quando ela começava a ler no carro, ela falava, eu tô com dor de barriga, e na verdade que ela tava enjoada. E muito provavelmente isso acontecia porque o labirinto dela, o ouvido dela estavam recebendo um sinal e o olho dela estava entregando outro sinal. E a hora que o olho dela entregava esse outro sinal, o cérebro dava uma bugada e ao dar essa bugada, ela enjoava. Tá bom? Beleza? Quinta-feira passada, não quinta-feira ontem, quinta-feira passada mesmo, a gente estava lá no estúdio do nosso projeto novo, que eu não vou falar o nome que eu tô proibido. E aí eu tive a minha primeira experiência real, eu já tinha usado, mas tinha usado por pouco tempo, aqueles óculos de realidade virtual. E aí os caras de lá, que não eram da nossa equipe, são da produtora, mas não são da nossa equipe, eles colocaram óculos em mim e eles falaram, daí eu entrei numa rua, eu parecia uma rua, e aí o que é mais engraçado é que essa rua é claramente uma rua de mentira, então é uma rua de videogame. O meu cérebro entendia essa rua de videogame como uma rua falsa. Aí eles falaram, vira pra lá. Eu virei, tinha um elevador, eu subi no elevador, eu entrei no elevador virtualmente, apertei um botão, fechou a porta do elevador e eu subi. E aí o meu cérebro já começou a achar aquilo estranho, por quê? Porque eu não subi. Eu tava parado no mesmo lugar. E aí eu fiquei de costas pra porta. O jogo é desenhado pra você ficar de costas pra porta. E aí a hora que eu fiquei de costas pra porta, ele falou, agora você vai apertar tal botão e vai virar. A hora que eu apertei tal botão e virou, a porta do elevador virtual abriu e eu tava no 100º andar de um prédio com uma barra de ferro na minha frente. E eles falaram, ande nessa direção. E aí o meu cérebro bugou. Eu tive uma taquicardia, eu comecei a suar, o meu coração começou a bater muito rápido, eu comecei a ter ansiedade, por quê? Qual que é a explicação? E comecei a sentir um pouco de enjoo, porque o meu cérebro não conseguiu entender tudo o que aconteceu.
E essa é a segunda hipótese. A segunda hipótese não está ligada ao fato dos sistemas conflitarem. A segunda hipótese é o que eles estão chamando de hipótese ecológica. E está ligado ao fato do seu cérebro não saber lidar com uma situação. Então, ficar enjoado no carro seria mais parecido com uma crise de ansiedade, com poucos sintomas, e não com um bug de duas partes do seu cérebro não se entendendo. Então, são hipóteses ainda não comprovadas, mas a primeira diz que é só um bug do seu cérebro, é o seu olho mostrando uma coisa e seu ouvido mostrando outra, e aí o seu cérebro dá uma tiltada. E a segunda é muito mais uma resposta comportamental a algo que você não sabe lidar, você não sabe com que lidar. Certo? A Lara perguntou, pode ser as duas coisas? Sempre pode, Lara. Quando você tem hipóteses falando do cérebro, pode ser que o seu cérebro não sabe como lidar porque ele está recebendo informações conflitantes. Mas elas são hipóteses diferentes. A primeira diz que é um tilt, é um fio desencapado que deu um curto porque as informações são conflitantes. E a segunda diz que é uma resposta comportamental, é o seu corpo reagindo a uma situação que ele não sabe como lidar.